Queridos irmãos e irmãs, nós estamos no 17º domingo do Tempo Comum e a Igreja proclama o Evangelho de São Lucas, capítulo 11, versículos de 1 a 13. Os discípulos vão a Jesus e pedem que os ensine a rezar, como os discípulos de João aprenderam do próprio João Batista. Bom, a primeira coisa que nós encontramos no Evangelho, então, é esta realidade. A oração precisa ser aprendida, precisa ser ensinada. Não é uma realidade que nós saibamos automaticamente. Precisamos aprender a rezar. E aqui nós vemos então o típico da oração cristã. Jesus, ao ensinar o Pai Nosso, em primeiríssimo lugar, nos ensina que nós devemos nos voltar para Deus, não em primeiro lugar para pedir coisas, mas para louvá-lo. Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Essa versão do Pai Nosso de São Lucas, que é mais curta do que a versão de São Mateus, nos coloca com toda clareza que o fundo da oração, o centro da oração é a vinda do reino de Deus para nós. E este reino de Deus nós devemos pedir e pedir insistentemente. Depois, as outras coisas que estão na segunda parte do Pai Nosso, que começa com dá-nos a cada dia o pão de que precisamos, são realidades que nós só podemos pedir enquanto estão voltadas para o reino dos céus. Santo Tomás de Aquino nos ensina isso com toda clareza. Ele, numa das questões de sua Suma Teológica, se pergunta: é lícito pedir a Deus bens materiais? E ele responde: sim, é moralmente aceitável eu pedir bens materiais para Deus, desde que estes bens materiais estejam ordenados, estejam voltados para a salvação eterna. Então, isso é muito claro, porque um bem material não pode me ajudar a me perder, a ir para o inferno. Se esse bem material vai me perder, Deus não vai concedê-lo. Deus não vai dar isto. Então, quando eu digo o pão de cada dia nos dai hoje, eu estou pedindo duas realidades. Primeiro, o pão espiritual, que é sempre necessário. E o pão material, porquanto ele seja necessário para eu chegar no céu. Então, é importante isso, essa centralidade da vinda do reino dos céus, e todos os outros pedidos estão voltados para isto, ou seja, para a minha salvação eterna. Esse Evangelho, então, nos leva a fazer um exame de consciência para nós nos perguntarmos como tem sido a nossa vida de oração. Ou seja, será que nós não estamos transformando, de alguma forma, a igreja numa espécie de supermercado? Ou seja, na verdade, será que nós não somos materialistas piedosos, pessoas que só estão preocupadas com coisas materiais, como a minha saúde, o meu emprego, o meu sucesso empresarial ou a minha vida amorosa e familiar? Será que nós não estamos só preocupados com as coisas deste mundo, esquecidos do reino dos céus? Pois bem, exatamente por causa desse nosso esquecimento, Jesus, no Evangelho, então, pede que nós sejamos insistentes na oração. Vejam o que nos diz o Evangelho de Lucas com toda clareza. O Senhor acrescentou, conta aquela parábola, né, do amigo insistente, e depois diz que esta insistência não é necessária por um defeito do amor de Deus. Ou seja, se vós que sois maus quereis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu. Mas essa insistência é necessária exatamente porque nós somos duros na queda. Nós é que precisamos insistentemente pedir o reino dos céus porque não estamos prontos para receber este reino dos céus, ou seja, o Espírito Santo, conforme ele diz no versículo 13. Se vós que sois maus sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Deus quer derramar o seu Espírito Santo, Deus quer nos dar este bem espiritual maior de todos, que é o próprio Deus que se doa e se derrama em nossos corações. Deus quer abrir a porta do reino dos céus para nós.
Nós é que temos dificuldade de abrir a porta. Ele está à porta e bate. Nós é quem devemos abrir. Então, a insistência que nós devemos ter na oração é ilustrada por aquela parábola, mas não devemos interpretar como se Deus fosse uma pessoa indiferente, de coração duro, como aquele amigo que diz: não, eu já tranquei a porta, já estou com os meus filhos deitados, eu não quero abrir a porta, não me incomode. Essa não é a atitude de Deus. Jesus não contou essa parábola para dizer que Deus tem essa atitude. Contou essa parábola para dizer qual deve ser a nossa atitude. Ou seja, a nossa atitude deve ser aquela de quem está lá na porta batendo, 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 para que se lhe abra. Por quê? Porque nós precisamos disso. Deus não precisa ser convencido de amar. Se vós que sois maus, dais coisas boas, quanto mais o Pai do céu não dará. É que nós que somos maus, precisamos insistir, porque a porta do nosso coração se abre com dificuldade. Então, Deus, que é capaz de ultrapassar todas as portas, todas as trancas, todas as fechaduras, depende de nós abrirmos a porta do nosso coração para que Ele possa entrar. A sua graça já está aí, nos ajudando a abrir a porta. Ele motiva o nosso coração. A graça que nos ajuda a rezar, pedir, insistir insistentemente. Então, finalmente, iremos escancarar as portas para o Espírito Santo que vem.